Esse é o livro Oba. Viagem Espiritual, Felipe. Nossa, Ele tem 60 imagens coloridas, porque a pessoa vendo, por exemplo, uma ilustração, ela descobre o que está rolando. Então, é uma das principais obras do tema no Brasil. Opa! Você sabia que mais de 95% das pessoas que assistem ao vídeo não são inscritas no canal? A sua inscrição é muito importante para o YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo e divulgar ainda mais nosso trabalho. Por favor, inscreva-se e nos ajude a divulgar esses relatos incríveis. Eu cheguei meio assim agora na conversa e eu Não, vi foi vocês agora estavam mesmo. falando de alimentação e assim, Tá com fome, né? pra quem quer, como posso dizer, evoluir espiritualmente, o veganismo é opção, é tipo, isso é necessário? Não, isso na verdade é um mito, tá? Deixa eu explicar porque que é um mito, tá? É muito legal não matar um animal, não se alimentar de carne de animal, mas tem que levar em conta a cultura em que nós estamos inseridos. Não é uma coisa que grande parte da população possa sequer imaginar. Então, se você olhar o pessoal que adota o veganismo, eles estão fazendo uma alimentação mais saudável, a barriga está mais leve. Entretanto, a mente é outra coisa. Você pode encontrar alguém que faz uma alimentação leve, mas está de olho na vida do outro falando mal. Ela está com o bucho leve e a cabeça pesada. Então, não é o lance da evolução espiritual, mas com certeza a alimentação dele vai ser mais rápida, a questão da energia vai ser mais leve no corpo. Se a gente falar de caráter ou consciência, exige outra coisa, que seria o quê? Um veganismo mental. E isso não existe na Terra, porque todo ser humano tem oscilações. Mesmo uma pessoa vegana tem pensamento negativo, como o carnívoro. Agora, eu acho que é muito legal toda essa geração que está fazendo essa alimentação, mas sem a coisa da, por exemplo, doutrinação. Porque é o que torna chato. Eu não como isso, eu vou te obrigar a não comer, eu acho que é ruim. Não. Cuida de você, faz a parte que você acha correta e deixa o outro com o tempo dele. E não se acha melhor do que o outro, simplesmente é consciência. E eu também estou nessa de lentamente purificar a alimentação, mas tem que ser um processo educativo, gradativo, não pode ser uma coisa somente por ideal, tem que usar inteligência. Tem gente que fica anêmica, né? E outros se dão muito bem. Então, conversa com o nutricionista, não com o guru, por exemplo. E nessa, né? Wagner, como que a gente Carne explica? é tão gostoso, né? Não, a carne é maravilhosa. Não, e outra, nesse planeta que a gente vive, as coisas mais gostosas são as mais pesadas. Por exemplo, batata frita, porra, carne, tudo isso é uma delícia. Só que, ao mesmo tempo, existem outras coisas juntas. Se eu comer muita batata frita que é muito grande, o colesterol vai aumentar. Existe causa que gera efeito. A pergunta dele é ótima. A questão da alimentação deveria ser olhada por todo mundo, mas quando se é jovem, ninguém presta atenção nisso. Quando vai envelhecendo, devido à limitação de saúde, tem que parar de comer um monte de coisa, porque a natureza obriga. Para um amigo meu, tem um ácido úrico alto, ele adora carne, teve que parar por uma questão de saúde. Então, se eu olhar a doença dele por um lado, ela fez ele crescer por outro, que é a disciplina que ele passou a ter, não pode comer proteína de animal. O problema todo, no meio que eu trabalho, a parte espiritual, é alguém fazer uma alimentação vegana ou vegetariana e achar que despertou a consciência por isso, e não é o caso. Não é. É isso que eu sempre alerto, porque são dois departamentos diferentes. Agora, para a saúde, acaba aparecendo um monte de benefício. Fora o lance da morte do animal, que você começa... O mamífero, ele tem emoções muito próximas da gente, né? Como carência, raiva, medo, o animal libera adrenalina. Agora, eu conheci um cara que ele falava assim: se eu comer carne de boi, a adrenalina do boi, o medo do boi na hora da morte vai me deixar irritável. Eu falei assim, não, você é irritável por você mesmo. Não vai botar desculpa na adrenalina do boi, não. Porque eu te conheço há anos e mesmo você não comendo um monte de coisa, você é irritado. A culpa não é do boi. Porque esse papo começou a rolar. Então é muito legal essa purificação alimentar, que a consciência disso está aumentando, mas não é uma coisa popular. Então cada um que trabalha a parte vegana ou vegetariana vai trabalhando devagarzinho, mas respeita o tempo das pessoas, não força a barra. Eu conheci gente que se tornou muito radical, porque a radicalismo é coisa da mente, não é alimentação. Se o sujeito é carnívoro, ele vai ser radical pra caramba. Virou vegano, ele vai virar radical. É um defeito da mente dele. O cara que é radical de qualquer jeito. Tem muito disso, né? Tem, o cara mas que é fanático futebol. Exato. Aí ele vira fanático na igreja. Exato. Depois ele vira fanático O problema do fanatismo está na mente. Então você tem fanático, carnívoro, vegano, espiritualista, materialista, é um problema da mente. Então, se a gente colocar a questão da alimentação no terreno do corpo humano,
aí fica melhor para a gente conversar, porque é uma questão de energia mais leve, saúde do corpo e uma série de coisas. E Wagner, falando em radicalismo, eu não entendo se isso pode ser um radicalismo ou não. A gente vê aqueles monges extremos lá, que dizem que passam meses ou até anos sem comer. Ele transforma a energia de forma diferente. Na verdade, matéria é energia condensada, né, Rafael? A própria física explica isso, e a energia é matéria em estado radiante. Então, quando você consome alimento, a energia dele passa a fazer parte do seu corpo. Teoricamente falando, poderia o ser humano captar essa energia diretamente do ar, sem precisar passar pelo bucho e converter em energia. Fala-se ao longo da história, principalmente no Oriente Antigo, que alguns mestres daquela tradição, vivendo isolados, conseguiam um domínio. Até aí, teoricamente, é possível. Agora, vivendo em sociedade, tendo que trabalhar, correr atrás, o contexto é outro. Então, aquele contexto é possível, tá? Mas você vai ter que sair da vida social. E pessoas que tentaram trabalhar isso entre a população ficaram tão leves que não aguentavam viver com os outros. E se a gente desceu aqui para viver na Terra, tem que viver por aqui e aprender o que tem aqui. É possível, mas não é factível. Agora, eu acho, e aí a gente pega a carona na pergunta dele, lugares mais avançados do universo, a alimentação deve ser essa, puxar direto da natureza. Só que o ser humano ainda está avançando, está no meio da evolução. Então a gente ainda trabalha com coisas bem grossas, elementos grossos, para puxar energia. Mas eu acho que a humanidade, ela vai avançar com o tempo. A gente olha 500 anos antes, ninguém escovava dente. Hoje você acha um absurdo. 500 anos à frente, a gente vai olhar para trás e falar, eles comiam carne. Eu acho que é o tempo de evolução natural. E o problema é que no dia de hoje, né, com a problemática do mundo como isso fica muito distante da realidade. Por isso que eu falo, tem que ter uma paciência enorme com todo mundo sem forçar a barra. Agora cada um cuida da sua parte e evolui onde tem que evoluir.